Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente eu vou trazer um vídeo contando um pouco da história de Black Clover pra vocês. Dessa vez eu vou explicar a origem do trevo de 5 folhas. Eu vou contar toda a história do Grimório do Asta, como ele surgiu, como ele realmente nasceu e qual é o motivo da maldição. Você realmente sabe de onde vem a maldição do Grimório do trevo de 5 folhas? De onde aquilo nasce, como aquilo nasce e por que reside um demônio ali dentro? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui no vídeo de hoje. Então eu já conto com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, ok, isso todo mundo sabe, isso tá claro pra todo mundo. Asta possui um Grimório do trevo de 5 folhas, um Grimório demoníaco. E isso é algo impressionante, não só por ele ter esse Grimório, mas também porque ele não tem mana nenhuma e mesmo assim controla esse poder. Asta passou a sua vida inteira tentando conseguir conquistar um poder mágico, mas não conseguiu. Ele treinou muito seu corpo pra se fortalecer, pra no dia que a sua magia aparecesse ele já estivesse preparado. Isso fez com que ele se tornasse praticamente mais resistente e poderoso na questão de força física que a gente conhece. Afinal, no mundo de magia ninguém precisava treinar o seu próprio corpo, mas o Asta não, ele sempre treinou e sempre se fortaleceu. Então no dia que sua magia apareceu, ele já estava preparado, literalmente, porque ele realmente precisou daquele corpo. Isso porque a magia que o Asta recebeu não era uma magia dele, e sim uma magia demoníaca que residia dentro do Grimório do garoto, um Grimório que ele também não recebeu. Este Grimório do Asta, diferente de todos, não foi um Grimório que nasceu ligado à sua vida, assim como é de todo mundo. Este Grimório já pertenceu a uma outra pessoa no passado, e depois disso passou a ter outro dono. Os Grimórios geralmente desaparecem junto com o seu usuário, mas este Grimório do Asta não, ele se manteve e já passou por 3 pessoas diferentes. Sim, o Asta é o terceiro usuário desse Grimório amaldiçoado, e nesse vídeo de hoje vocês vão entender como isso aconteceu. Mas seguindo, como eu disse, ter treinado seu corpo físico foi a coisa perfeita, a melhor ideia que o Asta já teve. Afinal, esse Grimório amaldiçoado que simplesmente surgiu ali na frente dele no momento de perigo exigia muito do usuário em questões físicas, afinal ele era um Grimório de lâminas, mas não de lâminas mágicas, eram simples espadas ali. Acontece que essas espadas estavam completamente sem corte, completamente corrompidas, isso pela magia demoníaca daquele Grimório. Uma magia, um poder que veio a ser conhecido como a anti-magia, a habilidade de rejeitar qualquer poder mágico, e a gente viu o Asta usando isso. Desde que ele possuiu sua primeira espada, ele já era capaz de cortar e rebater magias com uma facilidade tremenda, e depois disso isso ainda melhorou. Afinal, ele conseguiu uma segunda espada de anti-magia que não só fazia as mesmas coisas da primeira, como por exemplo recortar magia, como também era muito mais leve. Assim, ele não conseguia rebater magia, mas era muito mais rápido pra ele se movimentar e ficava muito mais fácil atacar os seus adversários. Não só isso também. Essa espada tinha uma peculiaridade, algo que só ela fazia. Ela era capaz de absorver magia e o Asta poderia usar as magias de outras pessoas graças a essa lâmina. Futuramente depois ele ainda ganhou uma terceira espada que a gente tá vendo atualmente, que é capaz de aparentemente acabar com maldições. A gente já viu ela acabando completamente com a magia de reencarnação dos elfos, então sim, talvez maldições seja a peculiaridade dela, mas não é sobre as espadas que a gente tá falando aqui no vídeo de hoje. Nós queremos saber como surge um Grimório amaldiçoado, e sim, já surgiram 2 em Black Clover. Pessoal, como todos vocês sabem, há 500 anos atrás houve a grande guerra entre elfos e humanos, quando o clã dos elfos deixaram de existir. Naquele momento o líder dos elfos havia usado uma magia proibida e se tornado um grande monstro, um Lorde Demônio, e foi também naquela época que o Grimório do Asta nasceu, mas não teve nada a ver com isso. Aquele Grimório do trevo de 5 folhas nasceu graças à manipulação de um demônio. Antes, o Grimório que hoje possui as lâminas de anti-magia já foi um Grimório da magia de lâminas, um Grimório que esbanjava lindas lâminas de luz. Este Grimório pertencia ao líder do clã dos elfos, Lich, um elfo muito bondoso, um elfo muito pacífico. Acontece que ele e todo o seu clã foi completamente manipulado e por esse motivo toda aquela guerra aconteceu. A gente já via por ambos os clãs, os humanos e os elfos, ambos sentindo o mesmo sentimento. Aquele outro clã poderia ser nosso rival, eles podem nos atacar a qualquer momento. Os humanos acreditavam que os elfos fariam isso pois eles eram abençoados pela mana e possuíam um poder incrível, um poder mágico divino. Já os elfos tinham na mente que os seres humanos fariam a mesma coisa, isso porque eles invejavam a magia dos elfos e por esse motivo atacariam e matariam todo aquele clã, pra roubar esse poder. O elfo Lich, que representava o clã dos elfos, bem, ele era muito bondoso e acreditava que os seres humanos poderiam viver em paz com os elfos. Acontece que sim, ele acabou sem querer se encontrando com um humano que tinha esses mesmos ideais, que pensavam nas mesmas coisas, Lumiere e Clover, o príncipe do reino de Clover, o príncipe de toda a humanidade. Acontece que, como eu disse, apenas os líderes do clã, esses pequenos caras, eram que acreditavam na paz, isso porque todos os outros membros tinham muito medo, mas acontece que este medo tinha um certo motivo. Todos, pouco a pouco, estavam tendo suas mentes envenenadas por um demônio, que atuava em ambos os clãs. No clã dos elfos, ele havia possuído um garoto
garoto chamado Rony, e ele era o principal, afinal foi ele responsável pela criação dos 2 Grimórios do Trevo de 5 Folhas que já apareceu em Black Clover. Ambos foram feitos da mesma forma, só que o primeiro surgiu há 500 anos atrás. Aquele demônio havia envenenado a mente de ambos os clãs, e ele então persuadiu os seres humanos a desejarem o poder dos elfos, a mana élfica. Mas o objetivo do demônio nem mesmo era fazer com que os humanos roubassem esse poder ou algo assim, não, longe disso. Na verdade, eles só queriam que os seres humanos fizessem coisas que deixassem os elfos com medo, e assim aumentasse ainda mais o ódio e o desespero desse clã. Isso porque o ódio e o desespero é muito importante para a criação desse grimório. Este demônio de 500 anos atrás foi extremamente cuidadoso, isso para fazer o clã dos elfos ficar com medo, mas não o líder. O líder tinha que continuar confiando que a paz poderia vir, e ele tinha que principalmente continuar confiando no príncipe da humanidade. Isso porque aquele príncipe junto ao elfo tinham um sonho em conjunto, criar uma ferramenta mágica capaz de sugar e compartilhar magia, assim todo mundo teria um poder equiparado, tanto os elfos quanto os humanos, tanto a nobreza quanto a realeza quanto os plebeus também. Todo mundo teria o mesmo poder, e assim todo mundo poderia ser feliz. Este plano dos dois realmente estava funcionando, tinha tudo pra dar certo, até que um dia aquela ferramenta mágica sumiu do reino de Clover. Isso aconteceu no dia do casamento de Lich e Tetia, uma humana. Um dia que o líder dos elfos já estava um pouco triste, afinal a família da Tetia se recusou a ir do casamento. O único que sabia a localização, o único que aceitou ir até ali foi o irmão da Tetia, o príncipe. Acontece que esse príncipe também não apareceu, porque no mundo humano ele acabou sendo preso pelo demônio. Sim, aquele demônio usou seu controle pra conseguir prender o príncipe ali, e por esse motivo ele não pôde estar presente no casamento e não pôde ver o que estava acontecendo ali. Foi nesse momento também que a Sekirê chegou. Como vocês sabem, a Sekirê é um personagem da nobreza que possui uma magia incrível, um poder capaz de selar ou quebrar qualquer tipo de selo, ou seja, basicamente com um estalar de dedos ela libertou o príncipe, mas libertou dizendo que algo muito estranho havia acontecido, afinal a ferramenta mágica que eles criaram juntos simplesmente havia sumido. O sonho de Lich do príncipe Lumiere parecia agora não ter como acontecer. Mas tudo que já estava ruim pode piorar, afinal as ferramentas mágicas foram utilizadas para sugar todo o poder élfico e depois disso acabar com aquele clã. Aquilo feito para trazer a paz trouxe o fim dos elfos. Foi nesse momento que o Grimório do Trevo de 5 Folhas nasceu. Lich tinha certeza que apenas uma pessoa sabia onde aquele casamento estava acontecendo, então foi essa pessoa que os traiu e mandou atacar e matar todo o seu clã. E por esse motivo Lich começou a entrar em desespero, e foi aí que o plano do demônio realmente se concretizou. Quando um detentor do Grimório do Trevo de 4 Folhas é engolido por um profundo desespero, é então que uma quinta folha nasce ali. O Grimório que antes era abençoado com um incrível bom agouro agora se tornava um Grimório demoníaco, e foi assim que o primeiro Grimório nasceu. Isso não teve nada a ver com a transformação do Lich, não foi ele que corrompeu aquele Grimório, foi tudo um plano daquele demônio. Foi assim que a quinta folha nasceu, foi assim que ele se tornou um Grimório demoníaco. E agora eu vou explicar como aquilo chegou na mão do Asta, pelo menos até onde a gente sabe. Enquanto tudo aquilo acontecia, enquanto aquele desespero crescia no coração de Lich, aquele Grimório se corrompia, o príncipe e Sekirê chegam naquele local completamente preocupados e tristes com tudo que estava vendo ali, todos os seus amigos, todos os seus companheiros caídos. É então que Lich percebe que não havia sido eles que fizeram aquilo. Nesse momento o elfo fica mais calmo, ele começa a chorar e pede desculpa. Afinal, tudo isso aconteceu porque ele não acreditou em seu companheiro e aceitou se desesperar. Foi tudo culpa dele, era nisso que ele acreditava, e por esse motivo ele não podia deixar que aquele demônio tivesse aquele Grimório. Naquele momento ele sentia que aquele demônio queria possuir o seu corpo, e para impedir que isso acontecesse ele se transformaria num Lorde Demônio. Ele então executou aquela magia e se tornou aquele monstro gigante sem consciência. O problema é que aquele Grimório do Trevo de 5 Folhas já tinha nascido, e agora ele não pertencia mais a Lich, ele simplesmente existia ali. Aquele Grimório estava amaldiçoado, e aquele outro demônio também já existia ali. Ele não tinha um corpo físico, ele não tinha como usar o seu poder, mas ele iria tentar dar um jeito. É então que Sekirê também usa uma magia proibida, para impedir que aquele demônio retorne e consiga roubar aquele Grimório, o Grimório que ele amaldiçoou bem. Ela o sela por toda a eternidade, usando uma magia proibida também, agora utilizando as joias mágicas dos elfos. Ela que era uma humana não poderia usar aquilo, mas realmente conseguiu, e então aquele demônio foi selado. Mas antes de partir ele lançou uma magia proibida também, a magia de reencarnação. Ele queria trazer os elfos de volta, para que assim nascesse mais um usuário do Trevo de 4 Folhas, mais alguém que ele pudesse corromper. E isso realmente funcionou 500 anos depois. Aquele demônio trouxe Patri de volta num corpo parecido de Lich. E isso para que ele acreditasse quando soubesse da história de Clover que o seu líder havia se tornado um demônio para fazer a magia de reencarnação surgir e assim os elfos buscassem vingança. Foi por esse motivo que ele fez tudo o que fez, trouxe os elfos de volta, atacou a humanidade e também o rei mago Julius Novacrono. Foi tudo um plano do demônio, tudo que o Patri acreditou na verdade era uma grande mentira, e tudo isso para que aquele demônio pudesse voltar. Reunindo os elfos e Rony, o elfo possuído, eles quebraram o selamento e trouxeram um demônio de volta. Foi nesse instante que o seu plano se concretizou, e foi também nesse instante que Patri percebeu que tudo que fez foi errado, que ele sempre achou que estava lutando
por Lich, mas na verdade fez tudo que o seu antigo amigo desprezaria. Foi nesse momento que ele caiu em desespero total. E assim um segundo Grimório do Trevo de 5 Folhas nasceu. Esta é a história dos Grimórios do Trevo de 5 Folhas. Um Grimório abençoado por um bom agouro que é corrompido por um poder demoníaco quando seu dono cai em desespero. A pergunta então que fica em aberto até hoje é a seguinte: como este Grimório chegou até Asta? Tudo que a gente sabe é que a Sekirê guardou este Grimório. Ela o manteve no mundo humano como uma memória do Lich, como honra ao Lich, assim como ela também manteve selado o primeiro Rei Mago, pois ela sabia que aquele demônio um dia iria voltar. Então esse Grimório permaneceu no mundo humano, e o que a gente sabe é que em algum momento um demônio completamente diferente se aproveitou daquele poder e o possuiu. E provavelmente foi esse demônio que levou esse Grimório até Asta, afinal ele precisava de alguém que suportasse a sua magia, que no caso era a anti-magia. E quem melhor pra fazer isso do que um garoto que nasceu sem mana nenhuma, não é? Mas no caso é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de saber toda a história dos Grimórios amaldiçoados do Trevo de 5 Folhas. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!